A minha ex vai casar e ela foi o grande amor da minha vida, rapaz. Até hoje eu sou doido por ela, sabia? É o quê, Vanderlei? Me fala, me explica isso direito. O Marcos tava falando isso pra mim, rapaz. Eu tô te falando que o Marcos tava falando pra mim. Falou Pois isso eu pra pensei mim. que fosse você. Não, amor, faça isso não. Eu É até- bom mesmo. Não, eu até cortei amizade com ele, rapaz. Porque eu falei pra ele que homem não ama ex, não. Homem ama é atual. Com certeza, é assim que eu gosto. Pois é, amor. É Que por isso que eu palhaçada te é amo essa? muito, viu? É, por coincidência, a minha vai casar também, minha ex, mas eu tô nem aí pra ela, não. É porque eu amo é você, rapaz. Foi só coincidência isso, viu? Coincidência, né? Foi, eu tô falando... Mas eu não acredito muito em coincidência, não. Bom, acredite, amor, porque eu só amo você, amor. Ó, me dá tua mão aqui. Bota a mão aqui. Tá sentindo, batendo? Tá acelerado assim, tá vendo? Acelerado. Tô. É por você, meu amor. Tá acelerado desse jeito? É por você. Não é nervoso, não? Nervoso o quê, rapaz? Isso aqui é amor por você. Amor demais. Ai, amor, eu sabia que você me amava. Isso, eu amo Vem sim. cá.